que a gente já falou, acho que você conseguiu ouvir aqui já a expressão, o sentimento de todos que fizeram parte do jogo de hoje. A gente já conversou nesse ano em várias situações e em vários cenários. Então, no jogo de hoje, eu queria que você deixasse o seu sentimento também com essa permanência. Trabalho, deu muita coisa errado e hoje tem essa sensação de alívio, ou as coisas que aconteceram errado foi um reflexo da bola apenas? Parabéns, boa tarde. Bom, é um alívio realmente, né? A gente ter permanecido aqui na Série A2, não é que a diretoria esperava, a gente trabalhou, como diz aí, no projeto do São Bento do futebol, como todo mundo fala, né? Todo mundo pede, planejamento. A gente lá em outubro contratamos o nosso professor Roberto Fonseca, 60 dias trabalhando junto com a diretoria de futebol, o nosso amigo Juliano e o Rony, escolhendo os atletas, 60 dias para trabalhar nisso daí. É um planejamento que por muito pouco tempo teve nos times. Hoje a gente tem um CT que essa diretoria construiu para o clube ter uma mínima de estrutura para poder trabalhar, para disputar um campeonato. Só que o futebol, não dá, às vezes você erra da liga, né? Aquele sempre falando que você errou 30%, mais de 10%, vamos dizer assim, na mágica, 10%. Se chegar a 30%, 40%, você vai disputar para não cair. Então, e durante o campeonato, realmente a gente percebeu que algumas peças acabou não rendendo, o time acabou não dando liga, perdendo muito, não fazia gol. E se você não fazer gol, você perde o jogo. Porque você começa o jogo 0 a 0. Se você não faz toma você perde. Como começou lá com o Primavera, a gente fez um segundo tempo muito bom com o Primavera, perdeu 3, 4 chances e tomou um gol no último minuto. Aqui contra o Moranguense foi 0 a 0 o jogo, mas também a gente perdeu 4, 5 chances. Depois acabou perdendo outros jogos, jogando mal. Campeonato de 45 dias. Se você tem muita lesão, você perde também os atletas. Perdemos 3, 4 atletas que eram para ser titular no time, teoricamente, quando foi contratado. E como diz o próprio Bahia aqui, que ele era a quinta opção, então você vê que o Bahia jogou 11 jogos. Então os nossos outros atletas estavam machucados. O Chaves mesmo jogou 4 jogos no campeonato. O Maranhão acho que jogou 2, né? Então você vê, a gente tinha jogadores que veio contratados para ser titular da equipe, na teoria, né? A gente fala sempre na teoria, que acabaram não jogando. O centroavante acabou não dando certo, né? O nosso amigo Brunão, que foi massacrado por erros que aconteceu dentro dos jogos, mas se você, assim, quem assistiu os treinos, ele foi o melhor dos jogos treinos nossos, ele fez 4 gols nos jogos treinos, mas infelizmente dentro do campeonato ele também acabou fazendo um gol só, mas e não dando certo. E quando a fase é ruim, o que acontece? Você percebe alguns atletas alguns vai pro DM, uns não quer jogar mais, então isso acaba acontecendo no time de futebol, é experiência. Eu tenho 14 anos aqui no São Bento, tenho bastante mais alegria do que tristeza, mas o trabalho foi feito. Muitos torcedores criticam a gente, tem razão de criticar, porque quando o time não joga bem, ele critica. A gente fica triste com alguns que estão no São Bento, participam do São Bento e sabem a situação do São Bento, que precisa de todo mundo, precisa arrecadar dinheiro, precisa ter investimento, e nós estamos fazendo o máximo possível para ter um time de futebol e o menos possível para ter mais dívidas e pagando passivo. Essa diretoria trabalha bastante para pagar muito passivo do São Bento, equalizar o financeiro do São Bento, estruturar o CT do São Bento. E difícil manter toda hora montar um time bom e barato. O dinheiro também não garante que você vai montar um time caro e bom, mas ele ajuda muito. O Juliano e o Rony sofreram muito aí, porque tinha jogador que pedia, por exemplo, a média aí foi de 15 mil reais de salário, a média, mas os jogadores que a maioria dos pessoal queria eram jogadores de 25, 30 mil, que os outros clubes estão pagando. Então, você vê um exemplo, o próprio investimento do São José. O São José comprou um atleta nosso para jogar uma Série A2, para vocês terem uma ideia. Então ele investiu um dinheiro para comprar um atleta para jogar Série A2. Eles estão classificados hoje aí, quase em 8º, 7º lá. Para você ver como é difícil a Série A2. Um time com investimento,
contratando jogadores com dinheiro e quase não classificou. O elenco da Ferroviária é um elenco assim, muito potente, mais de quase R$1 milhão por mês. E quase também classificou, ele classificou hoje no último jogo. O Grêmio Prudente também, investimento forte, Ituano. Mas isso é um aprendizado e serviu pra gente, é um alívio, que essa diretoria não merecia voltar para trás numa Série A3, porque a gente começou o campeonato realmente para brigar ali, para classificar. A gente tinha ideia, alguém quando sempre conversou comigo, eu falei assim, nosso time é um time competitivo. A ideia nossa era brigar para classificar, que depois no mata-mata é outros 500, mas infelizmente a gente brigou para não cair. E graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida deu tudo certo e a gente permanece na Série A2. Almir, o final foi um pouco dramático, né, as últimas rodadas, mas o que esperar do São Bento agora? Quais são os próximos passos? Então, a gente tem aí a parte da SAF, né, que vem se enrolando desde outubro, né, que também atrapalhou um pouquinho a gente aí na montagem. Atrapalhou não, né, digo assim, porque fica aquilo, né, vai assumir a SAF, não vai. A gente deu toda a atenção para toda a torcida nossa saber, a gente deu toda a atenção para o grupo de investidores, através do Fran Sérgio, ele participou junto com o Juliano, junto com a gente, o Rony, o Fonseca, né, a própria Florísio, na montagem do elenco. Né? Não que ele tinha decisão para poder montar o elenco, mas ele estava participando, sabia o que ele estava fazendo, conversando com o professor Fonseca. Então a gente deu uma abertura para ele, porque a ideia nossa é que de repente essa SAF já em dezembro poderia estar assumindo o São Bento, investindo mais no São Bento, que a gente queria que, né, que pudesse investir, mas infelizmente também eles também não tinham uma garantia que a SAF vai virar ou não. Então isso foi se enrolando e a gente foi montando um elenco do que a gente poderia pagar. Então foi trabalhando nisso daí. E chegou agora, né, semana, eles fizeram um novo documento, enviaram para a diretoria ontem para mim, eu enviei para os investidores. E acredito que a semana que vem a gente tenha uma resposta dos investidores sobre as análises que o conselho fez lá, algumas alterações no contrato de compra e venda lá, e ver se eles aceitam ou se eles fazem uma contraproposta para a gente definir o mais rápido possível, porque a Copa Paulista daqui 2 meses já está aí de novo. Né? Então o São Bento tem que ter uma definição para saber quem vai comandar o São Bento, se vai ser a SAF, se vai ser a diretoria, ou quem vai ficar aí para trabalhar e fazer o São Bento de novo. Então eu acredito que mais uma definição na semana que vem seja muito importante para ter essa definição para o São Bento ter um novo rumo. Almir, queria que você deixasse um recado também. Há pouco o Juliano trouxe para nós que ele já tinha avisado e deixou bem claro que seria a última competição dele, um cara que está com você já há muito tempo também nessa gestão. Que você mostrasse os próximos passos, independente se tiver SAF ou não, se o Rony assume essa condição como ele já está à frente, se você vai buscar um outro diretor no mercado ou até mesmo dentro do clube. E você não acha que a questão da SAF aí, algumas coisas demoraram muito para ser resolvidas? Claro que tem contrato, tem conselho, tem muitas coisas à parte, mas algumas respostas demoraram para acontecer e isso que está deixando um ponto de interrogação enorme na cabeça do torcedor? Sim, na verdade a SAF poderia ter ido mais rápido, né? Teve um pouquinho do lado dos investidores, também um pouquinho do lado do São Bento, né? Mas assim, a gente sempre trabalhou, essa diretoria trabalhou para que continuasse a SAF junto, o investidor junto com o São Bento, junto com a gente, né? A gente tinha preocupação também quando começou a ficar na parte de baixo, perguntando para eles se era algum imprevisto para eles não assumirem o São Bento, e nunca foi isso para eles, sempre falaram para a gente que a ideia da SAF, o São Bento tivesse na 3 ou na 2, eles continuariam no projeto da SAF. Tanto que continua, né? Acabou a proposta vinculante, mas eles continuam dando continuação nas negociações e acredito que essa semana tem que definir, né? Tem que ter uma definição, no máximo em 15 dias aí. E a questão do Juliano, ele pode responder, né? É um amigo querido, se ele sair a gente vai sentir muito, mas acredito também que ele vai participar com a gente, mesmo fora, ele vai nos ajudar. É um investidor, na parte de patrocínio do São Bento, ele já colocou mais de R$1 milhão no São Bento da empresa dele, e a gente fica muito triste algum torcedor ficar criticando a gente, né? O próprio diretor, que do bolso dele colocou mais de R$1 milhão no São Bento em forma de patrocínio para colaborar com o São Bento.
E outra também que a gente tem que agradecer todos os patrocinadores nossos que entraram junto com a gente aqui, tem alguns que já tem 10 anos, né? O Florísio também, que é nosso vice também pela TMF, há mais de 10 anos que ele investe no São Bento na parte de patrocínio. O nosso amigo Rony, que veio agora também, que deu uma força tremenda pra gente, na parte de logística, de alimentação, então, todo dia para o jogador. Então, isso, a partir de agora, né, quando o Juliano oficializar de novo esse daí, a gente não quer que ele saia, mas depende dele, a gente conversa de novo a diretoria, conversa com o Rony, também para ver a posição dele, ver o tempo que ele tem, se ele interessa também continuar a fazer. E agora a gente tem que fazer um balanço de todo mundo, a diretoria, e analisar aí os próximos passos. Só para finalizar, o Fabiano deixou aí a possibilidade de permanecer. Obviamente que, como eu falei, não é nenhuma pressão, mas você falou que vai ter alguma coisa definida na próxima semana. Pelo que ele mostrou nesse final de competição, seria um nome para continuar à frente da equipe na Copa Paulista? Na minha opinião, é um nome sim forte para continuar. Ele gosta do clube, a gente acompanhou o trabalho dele, é um professor jovem, professor moderno, conversa muito. A gente também acabou passando algumas coisas que a gente gosta do clube para ele está entendendo. Eu acredito que talvez se ele puder ficar, quem continuar aqui com ele vai montar um grande trabalho, mas o trabalho de futebol é difícil. A gente acreditava no nosso amigo Fábio, que mandou um parabéns pra gente aqui. Né, o Juliano tá aqui, o Fábio pra gente foi um dos grandes treinadores que passou aqui. E ele conseguiu ganhar um jogo. Mas ele foi um dos que a gente de treino mesmo, a gente via intensidade, via os treinamentos dele, e infelizmente ele não ganhou nenhum jogo. Nenhum jogo. E teve que ir embora do São Bento, por causa do resultado. Talvez a cobrança, como ele disse, o futebol é muito grande e você tem que ter resultado sempre, né? Mas o que essa diretoria trabalha, eu preciso agradecer a todos os diretores, cara, é muito grande. Eu tenho 14 anos de São Bento. E pra gente aqui que é diretoria, é frustrante quando você não dá certo, 2, 3 vezes pior. Porque você que está fazendo o trabalho. Então aquilo lá você atinge você como você não está conseguindo fazer aquilo que você tem pelo amor do São Bento. Então o nosso amor do São Bento era estar numa 1 hoje, estar numa Série D, Série C. Esse é o nosso grande objetivo. Então que a gente tem o trabalho e tranquilidade que lá desde 2020 a gente vem fazendo um São Bento mais forte. Logicamente em campo acaba sofrendo pela parte financeira. E hoje, esse ano aqui, era triste fazer a gente voltar para trás. O São Bento voltar mais um ano, voltar para uma 3 de novo. Como eu peguei aqui em 2011, em julho de 2011, se não fosse o nosso amigo Ailton Sebraiver, do Jornal Cruzeiro do Sul, ter pago os atletas para já terminar o campeonato, talvez o São Bento não existisse mais. Aí em julho de 2011 eu fui convidado de volta para vir aqui para o São Bento. O São Bento não tinha nada, tinha só essa sala aqui no sítio. Só essa sala no sítio. Então, o trabalho daqueles diretores que colocaram dinheiro do bolso para o São Bento der continuidade, e a gente fica triste quando algum membro do próprio conselho ou torcedor falar que aqui a diretoria estava tirando o dinheiro do São Bento. Isso aí é muito triste, porque aqui ninguém tirou dinheiro do São Bento. Colocou só dinheiro do São Bento e por amor ao clube. Nós temos muito mais amor do que todos esses daí também. Junto com eles. Eles têm amor pelo clube, mas nós temos um pouquinho mais, porque a gente dedica o tempo nosso. Toda a diretoria voluntária. Trabalha para o São Bento. Trabalha para dar certo o São Bento. Então a gente tem um pouquinho mais de amor, porque a gente doa nosso tempo também. O torcedor é importante, o São Bento é muito importante. Mas ele só vem aqui no jogo torcer. Né? O time não dá certo, ele briga e dá certo ele. Então, mas a gente tem essa consciência que a gente doa um pouquinho mais. Né? E a gente fica triste quando as pessoas nos ofendem com palavras desse jeito. Falar que a gente foi incompetente, montou um time ruim, está dentro do esquema. Foi realmente, o time não estava dando certo, não tem o que a gente falar, essa diretoria. Porque o time dentro de campo não estava dando certo. Agora, ofender com outras palavras, falar que, né, vamos falar a palavra aqui, falou que a gente tira dinheiro do São Bento, para não falar outra palavra forte, é muito triste. É muito triste escutar isso daí. Porque as pessoas deviam acompanhar o São Bento, que é a trajetória de cada um. De cada um. O Rony fez a logística do clube aí, de todos, o clube nosso participou de todos os hotéis, todos os ônibus bons, para poder o clube, ninguém falar o São Bento não tem ônibus para ir, não tem concentração, não tem nada. E seria uma grande dificuldade se o Rony não participa com isso daí.
né, investe o dinheiro para poder o São Bento ter isso daí. O Juliano trabalhando através do patrocínio, o Florício dele, sempre quando precisou de pôr dinheiro no clube, emprestar dinheiro, eles emprestaram dinheiro para o clube, para poder viver. Hoje a gente paga 30 mil reais aí de ação trabalhista de 2018, 2019. Alguns vão falar, mas você estava lá, Bruno. Eu estava, mas eu não era o presidente. Não é eu que mandava no dinheiro. Não é eu que fazia as contas. Eu ajudava na parte logística do clube. E nós estamos pagando essa conta, né? Assumimos esse direito desde 2020. O São Bento não tem mais passivo. A diretoria trabalha muito nisso daí. O nosso amigo Rodrigo está do marketing aí, hoje o Caio está ali também do patrimônio, cuida do clube como se fosse deles. O amor que eles têm. É difícil, porque todo mundo tem que trabalhar voluntário e se dedicar ao clube. Na última eleição, a gente deixou aqui para aberto para quem que sócio quisesse participar e ser candidato à diretoria. Até o último minuto, não teve ninguém que quis assumir o São Bento. Ninguém de sócio. Nós temos 300 sócios. Mas hoje a gente vê no grupo aí de 4 mil, 5 mil no Facebook de São Bentistas xingando o clube. 4 mil, 5 mil que poderiam ser sócios do clube, poderiam dar uma estrutura melhor para o clube financeiramente. Como eu sempre falei lá em 2020, que a torcida poderia manter o clube. A torcida é só ficar sócia do clube. Então, para 4, 5 mil sócios, nós teríamos 200 mil reais por mês aí. 2 milhões e 400. Porque a estrutura custa. Para manter um CT lá hoje, você custa quase 100 mil reais por mês, com alimentação, com funcionários, para o clube poder treinar lá. Isso aí sem pagar passivo ainda, que a gente paga passivo ainda. Então, o clube precisaria desse torcedor hoje abraçar o clube, se caso não virar SAF, não depende da gente para virar SAF, não é a diretoria que vai resolver se a SAF vai virar ou não. A SAF está lá do investidor, quem tem o dinheiro é o investidor, é o grupo da Flash World, lá do Fran Sérgio. Eles que vão decidir se vai investir no São Bento ou não. E tem a Assembleia Geral ainda também, que são sócios que vão decidir se vai aceitar a proposta deles ou não. Então não é a diretoria, a turma fica culpando a diretoria, às vezes, a diretoria não faz assim, não. A diretoria quer o bem do São Bento. Se tiver investidor para o São Bento, a gente quer que entre no São Bento, invista no São Bento, melhore o São Bento e que o São Bento suba cada vez mais na parte esportiva. O São Bento merece isso daí, mas merece também ter uma torcida participativa na parte financeira, que é o grande trabalho do clube. Isso daí que eu teria para falar. Se alguém quiser uma pergunta. Fechamos então por aqui. Aí, Quer falar alguma coisa, Fernando? Não. Rony? A diretoria. Falou tudo.